Números, Emmanuel Macron terminou esse segundo turno com uma grande vantagem de 66% dos votos válidos. O rabino Judá ben Samuel viveu no período de 1140 a 1217 e foi um lendário e prolífico rabino alemão do século XII, que fez algumas previsões surpreendentes e específicas sobre o futuro de Jerusalém e Israel, que se tornaram realidade. Ele profetizou que a era messiânica começaria em 2017. Então eles estão aguardando o Messias. Esse Messias deles vai ser para todos nós o anticristo. Os judeus estão à espera do Messias. O dia 14 de maio é um dia importantíssimo para eles. Dia 14 de maio de 1948, Israel volta a ser uma nação. Por que Emmanuel Macron ele toma posse a presidência da França em 14 de maio de 2017? Tem uma reunião para acontecer que o Papa convocou. Afirmar que Bergoglio é o falso profeta tem uma importância e um valor realmente incomensurável. É isso que nos coloca na certeza do quadro do fim dos tempos. Sim, está na hora. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, seja a data que Bergoglio nos apresentará, pouco antes ou pouco depois, não importa, o anticristo. Ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme. Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso coração, frequentemente endurecido e egoísta, e nos torne instrumentos do seu amor.
O Papa Francisco é da Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus. A escolha de um Papa jesuíta foi uma surpresa, mas para os seguidores da Ordem, o Papa Francisco traz na bagagem várias lições da formação jesuíta. O presidente francês, que estudou com os jesuítas e aos 12 anos quis ser batizado, queria muito conhecer o Papa Francisco. Assim como o Machia, quando veio na Terra, tinha um porta-voz, que era João Batista, que da mesma forma que João Batista preparou o caminho para o Machia, o falso profeta está preparando o caminho para o anticristo, para o anti-Machia. According to Scripture, the greatest religious leader in history, the Antichrist's right-hand man, aka the false prophet, will arise from Rome to force humanity to worship the Antichrist and deceive countless people near the time of Christ's return. The false prophet is the leader of the false church, the harlot, in Revelation 17:1-5, and there is strong evidence that this false church is the Roman Catholic Church. Thus, it is highly likely that the Pope in charge of the Catholic Church at the end is the false prophet who works with the Antichrist throughout the tribulation period. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Depois, um segundo raio cai. Que um raio atingiu a Basílica de São Pedro. O Eterno estava dando um sinal que o falso profeta estava acabando de chegar na terra. The false prophet promotes the worship of Antichrist. Revelation 13:12. So it is likely the false prophet will be a leading religious figure prior to the rapture, in order to ensure a global following for an Antichrist declaring himself God. 2 Thessalonians 2:4. Not only is Pope Francis the top religious figure, but he is also more popular than any political world leader, according to a recent poll. Pope Francis holds the record for amassing 1 million followers on Instagram in the shortest amount of time, under 12 hours, and is one of the most influential world leaders on Twitter, followed by more than 40 million accounts. Pope Francis also rules over half of what is called Christendom, with its 1.3 billion Roman Catholics. The Pope is positioned better than anyone on the scene to fulfill this prophecy. Uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 norte-americanos afirmam ser muito favoráveis ao Papa. Os dados apontam que Francisco segue na contramão dos líderes mundiais. A maioria começa o mandato com bons índices de aprovação, mas a popularidade tende a cair com o passar do tempo. Francisco muda essa regra e tem aprovação não só de católicos, mas de evangélicos e ateus. The false prophet sets up a living image or statue of the Antichrist that must be worshipped. Revelation 13:14-15. Pope Francis is already beginning to prepare people of the world to worship images, figures of living men. On April 16, 2017, a wax image figure of Pope Francis was set up for an Easter Mass. The statue was afterward transferred to the Petropolis Wax Museum, where it is on permanent display. De batina branca, sorridente e com seus óculos tradicionais. Com esta expressão, o Papa Francisco foi representado no Museu de Cera de Roma. A estátua foi inspirada no dia em que ele apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro. The Roman Catholic Church has always used idolatry as a means of deception and have been making images for people to worship for many centuries. Thus, is it really any wonder that Pope Francis and the Catholic Church are starting to use wax figurines to deceive their flock? There is also speculation about whether this image of the beast, Revelation 13:15,
is going to be an artificial intelligence, AI robot. And interestingly, Pope Francis is very up to date on AI. Pope Francis has attended many technology conferences on the topic of AI and even mentioned it at this year's World Economic Forum, which many news reports admitted was an unusual topic for a pontiff. Could Pope Francis be preparing for the creation of a future AI robot in the likeness of the Antichrist? In addition, Pope Francis's private meetings with tech giants, including Apple CEO Tim Cook, former Google CEO and Alphabet Executive Chairman Eric Schmidt, Instagram CEO Kevin Systrom, and Facebook CEO Mark Zuckerberg, makes you wonder, could Pope Francis be preparing for the implementation of the Mark of the Beast in America and around the world? Note, Apple, Google, and Facebook are part of 5 American tech companies that dominate and control every bit of the digital life of an individual. Então nós temos mostrado desde o início que o Papa Francisco é o falso profeta, a besta que sobe da terra. E muitos não têm acreditado, mas agora está aí, as notícias estão chegando aí. Já criaram até um slogan para ele agora, o slogan da religião dele, Crislã, é a mistura do cristianismo com o islamismo. No livro de Apocalipse fala que ele vai vir como um cordeiro, um cordeirinho, parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Por que ele fala como um dragão? Porque a sua palavra, a sua pregação é só contra aquilo que as Escrituras ensinam. E isto é a história do fracasso de Deus. Temos que recordar que nós seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. The false prophet, along with the Antichrist, will promote and enforce a totalitarian world government, a global economic system, and a universal religion, Revelation 13:12. Ever since the very beginning of his papacy, Pope Francis has been pushing for global unity in religious matters, global unity in economic matters, and global unity in political matters, calling for a one-world government and a new global political authority. Interestingly, Shimon Peres, former Israeli president, has wanted to establish an international body representing the world's major religions with Pope Francis as its leader. Peres states, "Perhaps for the first time in history, the Holy Father is a leader who's respected not just by a lot of people, but also by different religions and their representatives." Papa Francisco soltou uma pomba em comemoração à paz, diz que um corvo e uma gralha atacou a pomba e a destruiu, massacrou a pombinha. No livro de Cantares nos mostra que a pomba é a igreja. Isso mostra que os 3 já estão sobre a face da terra. O corvo representa o anticristo, e a gralha representa o falso profeta, e a pomba no livro de Cantares capítulo 2 versículo 13 representa a igreja, mostrando que os 2 vão perseguir a igreja e vão massacrar a igreja. Percebendo que esse é o primeiro Papa jesuíta, que era aqueles que perseguiam e matavam a Igreja de Cristo, né? Ele é jesuíta. Jesuíta é uma tribo, é uma seita maligna de Satanás que corre sobre a terra.
um jesuíta? O que é um jesuíta? O jesuíta é um grupo criado pela nova ordem mundial. Eles que colocam a nova ordem mundial em andamento. Esse grupo jesuíta, eles moram dentro do território do Vaticano. O Papa deles é um Papa negro, ele usa uma capa preta. Quem manda no Vaticano é o Papa negro. Jesuíta, eles já foram expulsos de vários países. Pope Clement XIV, 1705 to 1774. Following are Pope Clement XIV's words upon signing the Bull of Suppression and Extinction of the Jesuits. A bull is the strongest legal document a pope can issue. The suppression is accomplished. I do not repent of it, having only resolved on it after examining and weighing everything, and because I thought it necessary for the Church. If it were not done, I would do it now. But this suppression will be my death. Pope Clement XIV knew the Jesuits very well and expected to die at their hands. He was correct. He was poisoned. A meta dos jesuítas era colocar um Papa dentro do Vaticano. Eles queriam colocar um membro seu lá dentro do Vaticano. Nunca aconteceu na história da humanidade de um Papa ser jesuíta. Pope Pius VII, the Pope who restored the Society of Jesus. Soon after Pope Pius VII was released from Napoleon's prison in 1814, he quickly restored the Society of Jesus with the papal bull Solicitudo Omnium Ecclesiarum. If any should again attempt to abolish it, the Society of Jesus, he would incur the indignation of Almighty God and of the holy apostles Peter and Paul. Eles foram expulsos dos Estados Unidos e ali um juiz mostrou uma carta dos jesuítas, qual que era a meta deles. Na carta mostra que quando a pessoa entra para dentro desse grupo, ele faz um pacto de sangue com o diabo, prometendo destruir os protestantes. Ali na carta o juiz mostrou que a meta deles era massacrar os protestantes. The false prophet kills people who don't follow the Antichrist. Revelation 13:15. Coincidentally, Pope Francis is the first such pope in the history of the Roman Catholic Church to be a Jesuit. Who can cause more harm and martyrdom than a Jesuit pope? One of the main enforcers of the Roman Catholic Inquisitions were the Jesuits. Circa 1400, heretics are tortured and nailed to wooden posts during the Roman Catholic Inquisition. Pope Francis has taken and administered this same satanic Jesuit oath, which includes the following appalling statements. I promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage war, secretly and openly, against all heretics and Protestants, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive those infamous heretics, rip open their stomachs and wombs of their women, and crush their infant heads against the walls in order to annihilate their execrable race. A declaração do presidente da França provocou uma onda de críticas. Na semana em que a Europa comemora o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, Emmanuel Macron elogiou um general considerado traidor da pátria. Ele disse que o Marechal Philippe Pétain foi um grande soldado e um dos responsáveis pela vitória contra os alemães na Batalha de Verdun. O problema é que na Segunda Guerra, mais de 30 anos depois, Pétain se aliou aos nazistas. Aprovou a rendição da França à Alemanha e deportou milhares de judeus para os campos de concentração. Ele foi condenado por alta traição e morreu na prisão. Hitler disse: eu aprendi muito da ordem dos jesuítas. Até agora, nunca houve nada mais grandioso na Terra do que o sistema hierárquico da Igreja Católica. Eu repeti muito de sua organização no meu próprio partido.
Everybody understands that he's hugely intelligent. He's always been the smartest guy in the class. He's a very, very tough negotiator, very stubborn. He's a lot tougher than you think. Olha o olho de Horus na sua cabeça. O homem é maçom. Logo a hora que ele ganhou, ele correu para de frente à pirâmide. Por que, Ramos, que correu de frente à pirâmide? Porque é símbolo da nova ordem mundial, que ela nas notas de um dólar. E olha o olho de Horus aqui, o olho de Satanás. O olho de Satanás estava sobre a cabeça de Macron, lá na pirâmide. Na pirâmide. Tudo lembrança do que você tem, por exemplo, no verso da nota do dólar. E todos esses outros círculos interessantes com o triângulo e com o sol ao redor dele. Os herdeiros dessa variação templária são os jesuítas. Agora, os jesuítas, é claro, são aqueles que por trás dos bastidores controlam muitas coisas. Então, os jesuítas são os herdeiros da religião oculta e eles controlam o mundo através de seus agentes. Eles ficam nos bastidores, criam suborganizações e todo mundo pensa que eles não estão ativos. Olha essa revista aqui, ó. Que eu tive que traduzir ela lá da França, tive que traduzir ela para a nossa língua. Olha o que está escrito aí, ó. Acho que tem uma resposta. O homem é judeu e maçom. Em particular, ele cursou o ensino médio de Providência numa escola particular católica de Arminianos, fundada pela congregação dos jesuítas. Ele faz parte dos Illuminati. Conspiracy. Adam Weishaupt, a Jesuit-trained professor of canon law, defected from Christianity and embraced the Luciferian ideology while teaching at Ingolstadt University. In 1770, the money lenders who had recently organized the House of Rothschild retained him to revise and modernize the age-old protocols designed to give the Synagogue of Satan ultimate world domination so they can impose the Luciferian ideology upon what remains of the human race. In 1784, a copy of this document was sent to the luminous Weishaupt and delegated to foment the French Revolution. Meaning the Illuminati was responsible for the French Revolution? Yes, absolutely. A França teria uma democracia, novas leis e uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário. A guilhotina. In fact, the guillotine, and perhaps main weapon that the Antichrist will use to kill martyrs during the Great Tribulation, Revelation 20 verse 4, was invented in France and used extensively in French history. Additional evidence thus obtained convinced the authorities the documents were a genuine copy of a conspiracy by which the Synagogue of Satan had controlled the Illuminati at the top, planned to use wars and revolutions to bring about the establishment of one kind or another of a one world government, the powers of which they intended to usurp as soon as it was established. Far from being the benevolent educational missionary society many view the Society of Jesus as being, the Jesuit order is responsible for some of the most heinous acts in recorded history. Now that the visible head of the Roman Catholic Church is himself a member of this order, the power of the Jesuit order is complete. Isso faz parte do plano secreto. Estes são os piores dos católicos, os inquisidores, os jesuítas. Eles são simplesmente o exército romano pela soberania terrestre do mundo no futuro, quando o pontífice de Roma será o imperador. E agora veja bem, irmãos. Zeus, na mitologia grega, ele tinha uma amante. Ela chamava Europa. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora na revelação do Eterno. A amante de Zeus chamava-se Europa.
Quem é que está afirmando ser Zeus? Quem é que está afirmando ser o deus Júpiter lá na França hoje? Não é Emmanuel Macron? The Antichrist will claim to be God and is worshipped. 2 Thessalonians 2 verses 3 and 4. Macron has already claimed he will rule like the Roman god Jupiter, in homage to the highest pagan god in the Roman and Greek pantheons, the king of all the gods in ancient Roman religions. In open reference to this, Macron's own nickname in France now is Jupiter. Zeus tinha uma auxiliadora na Grécia. Esse ídolo Zeus, ele tinha uma auxiliadora, Europa. Essa era a sua amante, Europa. Quem é a auxiliadora de Macron hoje? A Europa. Macron se tornou o líder da Europa. A Europa vai dar o poder para Macron governar durante 7 anos da tribulação. What caught my eye and many others before about Emmanuel Macron, right, was stuff like this. Which this came out in The Economist magazine, showing Macron walking on water with the title of Europe's Savior, ? We also had this, the Time magazine with Emmanuel Macron in the title of the next leader of Europe. Então Zeus da mitologia grega, ele está sendo reconhecido hoje na pessoa de Emmanuel Macron. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, abra o seu olho, o arrebatamento está próximo para acontecer. Zeus na mitologia grega, ele tinha um amante, ele tinha uma auxiliadora, ela chamava Europa. A Europa está lá hoje, já cedeu aos pés de Macron e vai dar o poder para ele governar. Então tudo, irmãos, está convergindo para acabar agora. E quem vai apresentar ele? O falso profeta.